E, assim, uma vantagem que eu vejo veio com essa pandemia, pelo menos para mim, foi essa descoberta dessa proximidade nessa conversa com a rede social, porque ajuda você a resolver as coisas muito mais rápido. Às vezes você tinha que se deslocar para resolver um problema que poderia ser solucionado de uma forma muito mais simples. Mais burocrático, né? Eu acho que isso aí, posteriormente, vai deixar aberta a possibilidade realmente para poder resolver essas questões, né? Eu vejo isso como uma vantagem. Assim, espaços para reuniões, né? Aquela dificuldade de agendar e ter e confirmar, quer dizer... quantas vezes, né? Brasília com esse lugar super difícil para a gente estacionar. Sem local apropriado para receber todo mundo. Muitas vezes a gente queria... eu vi a dificuldade da Unieb mesmo, né? Rô tá aí, quantos anos passa, a Rosângela também participou, muitos anos na coordenação. Arrumar locais para a gente poder fazer reunir todo mundo, né? A disponibilidade disso. E hoje a gente, né? Com um clique a gente resolve. Ver, interagir, e fazer trocas, experiências. Muito bom, Reúne regionais, né, diferentes. Eu acho que tem uma interação maior, né? Até porque eu acredito nisso, né? Tudo a gente tem que tirar algo de bom, né? Com certeza, tem que ser, senão a gente vive sofrendo, né? Eu acho que a gente tem que olhar para essa pandemia com esse olhar. E tirar as coisas positivas também. Eu, essa semana, não sei, é muito difícil eu assistir jornal, eu evito até de assistir, e por um acaso eu abri, estava passando no DFTV a professora, acho que de Ceilândia, que conseguiu alfabetizar o estudante, vocês viram? Não. Gente, olha, eu comecei a chorar, comendo e assistindo, porque o menino começou a ler pequenininho, tipo do primeiro ano, e ele, quando começou a ler para ela, não aguentou, não conseguiu segurar, assim, chorava, e a mãe dizia para ela, professora, não chora, é mérito seu, você tem ajudado, então, assim, essa parceria com a família, né, ela fala, né, a parceria com a família, então... Foi bastante emocionante. Eu falei, nossa, que sorte a minha ter ligado e ter visto aquilo, né? Porque a gente tem passado tantas dificuldades para poder fazer funcionar, né? Tudo isso. É muita coisa. Eu também não assisto, então. É verdade. Geralmente só o que é divulgado é o que é ruim, né? O triste. Aí eu falei, nossa, foi muito bom. Eu falei, gente, olha ali, resultado de tanto trabalho, né? Aí as escolas, assim, o excesso de trabalho, né? Porque tem esse lado bom, né, de nos reunir, mas também tem o tempo, né, o horário que tá assim, a gente vai horas a fio, né, de trabalho, então... Desculpa. Gente. Está entrando, né? A gente estava falando da minha questão da minha ansiedade para esse momento hoje. Não estou acostumada a fazer lives, né? E estava conversando com a Daniela agora há pouco, que trouxe para conversar, a professora foi conversar com a gente, e eu falando para ela, e uma expectativa, muito por causa que vou encontrar os pais, né? Que a gente quase não encontra. As professoras estão tendo esse encontro aí. Tudo bom, Maria? Como é que tá, Heloísa? E aí tendo sempre esse contato com os pais e a gente não. E eu estou sentindo muito essa falta, né? A falta desse contato, a falta dessa proximidade. Essa semana eu estava conversando com a professora, com a Cristi, né, Cristi? Eu falando para ela que isso é uma característica muito nossa, muito própria do ser professor, lidar com a proximidade, todo dia, o nosso dia a dia é muito movimentado, é muito próximo aos pais, aos alunos, e
E esse distanciamento me causa uma certa... eu não falo hoje depressão, mas assim, uma sensação depressiva, né? E aí, quando eu fico nessa expectativa, nossa, oi, Dani, que bom! A Dani chegou, gente. Que bom de a gente poder estar aqui junto. Então, eu trouxe um texto que eu gostaria de ler para vocês. Eu vou já começar, porque em respeito a quem chegou no horário, eu vou ler um texto que foi oferecido por uma professora que me mandou, né, pela professora Solange, obrigada, Solange. Ela mandou e esse texto estava no site da Unieb, e ela falou, eu acho muito pertinente a esse momento, e eu achei muito interessante também. Ela falou, olha, gostaria que você lesse. Então, eu vou ler para que a gente dê início a esse momento. Um momentinho. Bom dia. Bom dia, Jana. Vocês estão vendo... Bom dia. Eu estou vendo você. Não era essa a intenção. Vou interromper e vou voltar. Tecnologia tem disso, né, gente? Já estava aparecendo. É que demora um pouquinho. Apareceu? E o texto se chama Laços. Tem laços que amarram os sapatos e protegem os pés, deixando-os confortáveis e quentinhos. Outros laços atam um saco de brinquedos e organizam o quarto das crianças. Alguns laços enfeitam os cabelos e mostram pessoas coloridas e alegres. Uma formosura. Certos laços fazem a gravata impondo elegância e requinte. Diferentes laços enfeitam roupas com criatividade e estilo. Porém, alguns laços são invisíveis. Os laços de amor aproximam corações numa sensação gostosa e afetuosa. Os laços de amizade perduram por toda a vida e não deixam a solidão chegar. Os laços da saudade criam um vazio no peito de quem ama alguém que se foi. Há laços de tristeza na vida de quem já sofreu e não encontrou perdão. Nosso caminho é carregado de laços, visíveis ou não. Todos eles são importantes. Quais são os laços que fazem parte da sua história? Esse é um texto da Débora Bianca, autora contadora de história, que faz parte da nossa rede, da nossa Secretaria de Educação. Então, eu começo a minha fala com esse lindo texto que traz para a gente essa reflexão. E é isso que eu me sinto hoje. Próxima a esses laços, ligada a vocês, por um laço maior, que é a nossa educação, né? Nossas crianças, e que me faz querer buscar o melhor e construir, junto com vocês, uma educação de qualidade. E por que hoje nós trouxemos esse tema? A função social da educação infantil. Nós fizemos um levantamento, uma avaliação junto com os pais, e esse foi um tema que nós percebemos essa expectativa que os pais estão criando em relação a esse tema. Mas antes desse momento, a professora Janaína, a nossa orientadora Janaína, preparou também um momento carinhoso do nosso jardim para vocês. Então, eu vou apresentar para vocês. A Jana vai... Quer falar um pouquinho, Jana, antes de eu apresentar o vídeo? Bom dia, primeiro, né? Feliz mais uma vez de estar aqui com os pais, com todo mundo da escola. E eu tinha até pensado uma fala, mas aí eu nem sabia da tua mensagem, né, Ale? A gente até comentou, o que eu vou falar? E o que eu tenho para falar é que a educação infantil é isso, né? Ela constrói esses laços. Eu acho que mais do que qualquer etapa da educação, a educação infantil sendo a primeira etapa, aquele momento tão delicado
que muitas vezes é o primeiro ambiente fora da casa que a criança vai conviver, né? E aí ela aprende esses laços, ela começa a se socializar, ela aprende a respeitar tantas coisas, a construir, né? Essa própria pessoa que ela vai se tornar. Eu acho que a educação infantil é a base mesmo. E é esse momento delicado que aí surgem muitas dúvidas para os pais e aquela coisa, né? Quantas mães, quando vão deixar, os pais vão deixar as crianças lá, às vezes a criança nem chora, né? A mãe que chora, porque já cria aquela expectativa de, ai, vai se adaptar, o que que meu filho vai fazer ali? Será que ele vai só brincar? E é um mundo, né? Eu acho que a educação infantil é esse mundo que a criança vai experimentar, explorar. E aí eu até, quando fui fazer o vídeo, foi até difícil escolher as fotos, né? E aí eu pensei, estamos vivendo nessa coisa da pandemia, foram poucos dias presencial, mas assim, selecionando as fotos, eu olhei, falei, caramba, sendo poucos dias, mas o tanto que já aconteceu ali naquele mundinho. E aí é isso, eu acho que o vídeo vai definir muito o que vem a ser essa primeira etapa. É isso mesmo. E o vídeo, ele traz um pouquinho do nosso jardim. Então, vamos apresentar aqui. Pode passar, Lê. Só. Tudo que eu preciso saber sobre a vida, o que fazer e como ser, eu aprendi no jardim de infância. A sabedoria não estava no topo da montanha de conhecimento que é a faculdade, mas sim no alto do monte de areia do jardim de infância. Essas são algumas coisas que eu aprendi. Dividir tudo. Ser justo. Não machucar ninguém. Colocar as coisas de volta no lugar de onde foram tiradas. Arrumar a própria bagunça. Nunca pegar o que não é seu. Pedir desculpas sempre que machucar alguém. Lavar as mãos antes das refeições. Dar descarga. Leite com bolachas fazem bem para a nossa saúde. Viver uma vida balanceada. Aprender um pouco, pensar um pouco, desenhar um pouco, pintar um pouco, dançar um pouco, brincar um pouco e trabalhar um pouco todos os dias. Tirar uma soneca todas as tardes. Quando sair na rua, olhar os carros. Dar as mãos e ficar junto. Lembra daquela sementinha de feijão no potinho de Danone? As raízes crescem para baixo e as folhas para cima. E ninguém sabe com certeza como ou porquê. Mas todos nós somos exatamente como ela. Peixinhos, passarinhos, gatinhos e cachorrinhos. E até mesmo a sementinha de feijão no potinho de Danone, todos morrem. Assim como nós. E então lembre-se dos livros da Chapeuzinho Vermelho e das primeiras palavras que você aprendeu. As maiores de todas, mamãe e papai. Tudo que você precisa saber está lá, em algum lugar,
regras sobre a vida, o amor, saneamento básico, ecologia, política, igualdade e fraternidade. Pegue qualquer um destes termos e extrapole para sofisticar palavras de linguagem adulta. E então aplique em sua vida familiar, trabalho, governo ou até no mundo. E tudo continua firme e verdadeiro. Pense como o mundo seria melhor se todos nós, o mundo inteiro, tomássemos leite com bolachas às 3 horas da tarde, todas as tardes, e depois deitássemos com nossos travesseiros no sofá. Ou então, se todos os governos tivessem como política básica sempre colocar as coisas de volta no lugar de onde foram tiradas e também sempre arrumar as suas próprias bagunças. E continua a verdade. Não importa a sua idade. Quando sair para o mundo, dê as mãos e continue junto. Então, né, gente? Dá até saudade, né? Demais. De estar ali. Muitas vezes não Muitas. fazem ideia como é triste para a escola e não tem ninguém lá. É horrível. Parece que o lugar tá errado. Já tinha visto esse Verdade. vídeo. Falei, vou ver o vídeo várias vezes antes, que é para eu não chorar. E quem me conhece já sabe, né? Eu sou super sensível. Esses dias a mãe chegou lá na escola, começou a conversar, eu falando com ela, falando... para mim é muito difícil ver a escola vazia, ver a escola sem essas crianças, mas eu acho que é o que ficou nessa mensagem, né? Que fazer valer tudo que eles aprenderam até agora, né? Jana, quer falar mais alguma coisa antes de você passar para Dan? Não, acho que é isso tudo mesmo. Da saudade. Eu acho que atrás desse mundo tão colorido, tão lúdico, né? O tanto de coisa que eles aprendem. E aí eles são a vida ali, né? E acaba que com essa pandemia, né? Esse problema mundial, a extensão daquilo ali está sendo a casa. E aí eu acho que é por isso que muitas vezes surgem várias dúvidas. E hoje estamos aí para isso, né, Alê? E aí, vendo essas imagens, com essa fala, né, muito bonita do texto, falando se a gente levasse para a vida as coisas que a gente aprende na infância, né? Então, eu passo para vocês agora a fala para a Daniele, né? A Daniele é professora da rede, que veio aqui para conversar com a gente um pouquinho sobre a função social da educação infantil. Seja bem-vinda, Daniele. Muito obrigada. Muito gratidão imensa por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, gente. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani, sou professora também da Secretaria de Educação. Estou na EAP agora como formadora. Vocês me ouvem? Só dizem aí se vocês me ouvem. Okay. Sim, tudo bem. Então, minha vida com a educação infantil, ela tem um tempo já, né? E eu sou, na verdade, da Ceilândia, da Regional de Ceilândia, mas fiquei muito tempo na Regional do Recanto como coordenadora da educação infantil do Recanto, né? Fui gestora também numa escola em Taguatinga chamada CEI4, que fica na Praça do DI, não sei se alguém conhece Taguatinga. E lá em Taguatinga a gente tem o CEI4 que trabalha com a precoce, com os bebês, e também com o ensino regular, 4 e 5 anos.
Então, na mesma escola, eu fiquei muito tempo na gestão dessa escola, fiquei como supervisora, depois vice-diretora, e aí a gente foi revezando na gestão. Então, falar de educação infantil, para mim, é falar de uma trajetória e de uma etapa que eu defendo com unhas e dentes, que eu defendo com todas as forças do mundo, porque foi muito difícil a gente ter a educação infantil como política pública no Brasil, como uma etapa reconhecida dentro da educação básica. Por muito tempo a gente teve a educação infantil como uma oferta, como um favor, né? A gente ainda tem um pouco disso, infelizmente, nesse momento que a gente está vivendo político nesse país, mas a gente tem também essa luta com a educação infantil. Toda a emoção dos professores, das pessoas da escola aí que eu vi com o vídeo, é justamente o que a educação infantil representa no Brasil. São as interações, são as brincadeiras, são as aprendizagens, é o educar e o cuidar, são os nossos eixos que integram, né, o nosso trabalho pedagógico. E eu fui chamada aqui para falar da função social da educação infantil, né? E aí, gente, eu vou falar como pesquisadora da educação infantil, como professora, como tia, não sou mãe, sou tia apenas, e uma tia muito presente. Meu sobrinho, o Nicolas, ele é uma criança autista e ele estudou desde a educação precoce, 4 e 5 anos, no CEI4, nessa escola que eu fui diretora. Então, a referência de escola para o Nicolas é o CEI4, é a escola que ele passou dos 6 meses como bebê, na precoce, até os 5 anos. Hoje ele está na alfabetização, mas ele passou a maior parte da vida dele, de 6 anos, no CEI4. Então, o CEI4 é a referência para ele de escola, é a referência para a minha família de escola, o acolhimento que o Nicolas sempre teve no CEI4, o amor dedicado, o respeito às suas individualidades, aos seus tempos, tudo isso foi muito importante para quem ele é hoje, enquanto um sujeito de questões diferenciadas, mas não menos importante por isso. Então, eu sou muito grata à educação infantil que o Nicolas teve proporcionada pelo CEI4, e por isso a fala hoje é sobre função social da educação infantil. E a gente vai falar o porquê que a educação infantil, ou que a educação pública como um todo, tem uma função, uma dimensão social. E isso é muito importante da gente entender. Quando a gente entender isso, enquanto família, enquanto escola, a gente começa a pensar nas estratégias que a escola sempre utiliza para aproximar a família. Esse momento aqui agora, por exemplo, é um momento completamente de função social. Tem a ver com a aprendizagem? Tem a ver com a aprendizagem, mas é uma função social da escola pública, no caso aqui da Escola de Educação Infantil. Porque numa iniciativa privada, a família está na escola porque ela paga por uma mensalidade. Então, ela está ali porque ela quer o produto do dinheiro pago. Então, não necessariamente, muitas vezes, a família está ali para acompanhar. Assim como acontece na escola pública também. Muitas vezes a família não está num processo de acompanhamento. Mas na privada isso também acontece. Eu sou consultora de algumas questões pedagógicas e as escolas privadas também sofrem muito essa questão, porque a família entende que pagando a mensalidade ela já faz todo o seu trabalho, não é verdade? E aí ela vai estar apenas para cobrar. E a gente entende que o acompanhamento, ele une muitas questões. A participação, a crítica, a acolhida, o saber o que está acontecendo na escola, o se inteirar, o participar. Então, a gente tem muitas questões que envolvem acompanhamento. Então, problemas na pública e na privada, a gente vai ter de toda sorte, porque na pública, de famílias que às vezes não conseguem acompanhar, tamanho as desigualdades sociais que a gente vive nesse país, e a família muitas vezes com muitas questões não acompanham, mas também tem aquelas famílias que realmente não entendem o objetivo do acompanhamento. E na privada a gente tem o fator dinheiro, que é um fator limitador para entender o que realmente é acompanhamento. Então, eu quero só dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui. Eu vou tentar falar aí uns 30 minutinhos para não cansar ninguém e falar um pouquinho sobre essa função social da educação infantil e também trazendo, eu queria que ao final os pais que estão aqui trouxessem as crianças para a câmera para a gente fazer um movimento no final da fala
E aí, se as crianças estiverem aí perto, eu queria que os pais trouxessem para perto, tá bom? Então, eu vou projetar aqui minha tela para vocês. Eu escrevi um livro, eu acho que vocês não têm essa cópia. Eu vou tentar dar um jeito desse livro chegar aí na escola de vocês, que é justamente um livro sobre a criança autista, que eu escrevi baseada no Nicolas. Eu lancei ele na Feira do Livro ano passado, aqui no Distrito Federal. Vou pegar ele aqui daqui a pouco para mostrar a capinha para vocês. E aí, no final, eu falo um pouquinho mais sobre o livro. Ô, gente, desculpa, não é aqui, é aqui. Na hora que projetar aí para vocês, vocês me avisem aqui, tá bom? Está rodando aqui. Eu tô como... Acho que tem alguns professores aí de vocês que estão fazendo o curso comigo, né? Que estamos conversando comigo. Tem a Sol. Eu acho que a Jússi também é lá do curso, não é, Jússi? Eu não sei. São quase 150 professores, né, gente? Às vezes eu decoro, às vezes eu ainda não decorei o nome. Quem mais, Sol, além de você, tá no nosso curso lá na EAP? Pois é, eu acho que do jardim só eu. Só você, né? Fazendo, Ok. Tá projetando aí, né, gente? Tá. Ok. Vamos lá, então. Educação infantil e sua função social. A gente trabalhou esse tema no curso, então alguns slides são da nossa conversa lá do curso. Primeiro, a gente precisa falar quem é essa criança da educação infantil. Quando a gente fala de educação pública, a gente fala de etapas, justamente porque a educação básica está organizada em períodos da vida, né? Em características desse ser, dessa criança bem pequena, dessa criança bebê, dessa criança dos anos iniciais, desse adolescente nos anos finais, desse jovem lá no ensino médio. Então, a educação básica está organizada por essas características. E quem é a nossa criança da educação infantil? É o bebê, é a criança bem pequena e é a criança pequena. A gente ainda trabalha na educação infantil com 3 características diferentes dentro do nosso currículo, né? Bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, que são as nossas de 4 e 5 anos. Então, a criança, ela é um ser integral, histórico. De onde você está tirando isso, Dani? Da concepção do nosso currículo. O nosso currículo tem uma concepção chamada Pedagogia Histórico-Crítica e Psicologia Histórico-Cultural, que entende a criança como um ser integral. Além de ser um ser integral, que tem questões psíquicas, emocionais, afetivas, cognitivas, essa criança também é histórica, ela está situada no tempo, ela está situada numa comunidade, ela está situada em crenças, em não crenças, em vida em família. Essa criança é social, mesmo antes de chegar à escola, ela já tem convívios, interações, ela é cultural, porque ela carrega aquilo que as suas questões familiares e de cultura apresenta para ela. Ela é cidadã, porque é uma criança do mundo, é uma criança que está no mundo, já tem seus direitos garantidos, né? A partir do momento em que está no ventre, tem alguns direitos garantidos, ao nascer tem outros, e também tem falta de direitos, né, gente? É detentora desses direitos, é repleta de singularidades, nenhuma criança é igual à outra, nem crianças gêmeas são iguais, e a gente percebe quantas nossas crianças são singulares. Por mais que elas, de repente, vocês tenham aí crianças que morem no mesmo lugar, né, que foram criadas na mesma família, os irmãos, e são crianças completamente subjetivas. E a educação infantil, ela tem a obrigatoriedade de respeitar essa criança e essas subjetividades dessas crianças. Ela tem necessidades que podem ser diversas e comuns, e ela tem muitas potencialidades. Então, quando a gente está numa escola de educação infantil, a gente observa a evolução da nossa criança, principalmente quando ela chega ali... Oi? Desculpa te interromper, é que não está aparecendo, não está mudando o slide. Não mudou? Calma aí, então. Ele está mudando algum slide? Deixa eu voltar aqui, então. Não, tudo bem. Vamos ver. Apresentar. Compartilhou? É que está só na apresentação. A Educadani está apresentando, mas não está mudando. Mas não abriu, então, a primeira tela. Não. Então, calma aí de novo. Compartilhar. Vamos ver se agora vai.
Eu vou sair da apresentação e vou entrar de novo, porque era para estar aparecendo, tá bom? Só um pouquinho. Enquanto isso, eu vou continuar falando, tá, gente? Então, essa criança, ela é essa criança cheia dessas subjetividades que a gente está falando aqui. Então, quando eu estava lá no CI4, lá na precoce, a gente vê muito isso. Então, a criança chega para a gente com 6 meses, 1 ano de idade, né? E ela fica com a gente até os 5, né? Ela fica com a gente. Então, é muito tempo que essa criança fica ali com a gente na educação infantil. E aí, é muito interessante a gente perceber a evolução dessa criança. Apresentou agora, meninas? Meninos? Acho que sim, né? Sim. Ok. Então, eu trouxe essa criança aqui como esse ser social. Então, lá no CI4, a gente pegava o bebê e aí via o bebê com todas as suas evoluções. E aí, assim, até na live que eu fiz com a CRE de Taguatinga, quinta-feira, para falar sobre o R-Dia, eu trouxe esse exemplo, né? Porque, às vezes, as creches, elas falam assim, mas será que a gente tem objetivo de aprendizagem com o bebê? Claro que tem, né? Se o bebê chegou na escola, ele na precoce, ele não tinha movimento de pega, agora ele tem movimento de pega, agora ele pega e passa, agora ele já sorri, agora ele já esboça uma reação, tudo isso foi aprendizagem. Aprendizagem por meio da interação e de acordo com os objetivos de aprendizagem para a criança de 0 a 1 ano, ou de 0 a 3 anos. Então, a gente precisa entender essas singularidades, esses momentos, e respeitá-los. E, ao mesmo tempo, proporcionar aprendizagens múltiplas e diversas, né? Então, esses sujeitos, que são nós como sujeitos, nós precisamos entender que nós somos seres integrais, né? A gente tem a expressão, o afeto, a sexualidade, a socialização, o brincar, a linguagem, o movimento, a fantasia, o imaginário, e essas questões não podem ser podadas. Existe uma página no nosso currículo que fala de silenciamento de crianças, né? A gente precisa combater o silenciar que muitas vezes, muitas situações trazem para a nossa criança, né? E é engraçado, eu falo muito isso nas minhas formações, que a gente quer muitas vezes que a criança, que o menino lá do ensino médio, saiba fazer uma redação. Eu estava agora, antes de vir para vocês, eu faço parte de um projeto social aqui em Samambaia, chamado Projeto Viver, que é onde eu moro, e a gente atende a comunidade com várias questões, e sábado de manhã é o cursinho de redação, para concurso, Enem e Paz. E eu estava dando aula para os meninos, agora, e aí é muito interessante quando a gente percebe que essas situações relacionadas ao jovem, o que as pessoas querem? Querem que o jovem argumente, querem que o jovem escreva uma redação dissertativa argumentativa, que ele coloque suas ideias, mas durante o processo de criança até chegar aqui, ele foi completamente silenciado, né? Ele não podia falar, ele não podia se colocar muitas vezes, né? Então, tanto na escola quanto nos outros locais de cultura e de outras aprendizagens, isso acontece com a criança. Então, a escola ela deve ter um compromisso com o dessilenciamento. Ela deve ter um compromisso com a expressão. Ela deve ter um compromisso com essa criança que fala, que se coloca, né? Que coloca as suas ideias, que coloca as suas questões. E a gente tem os nossos eixos integradores na educação infantil, né? Educar, cuidar, brincar e interagir. Então, esses são os eixos que a Base Nacional, né? E que o nosso currículo também traz, adaptando da base, os eixos que integram todo o trabalho da educação infantil. Por que a educação infantil, então, tem função social? Porque ela trabalha com o ser integral. E o ser integral é um ser social. Além disso, a escola pública trabalha com aquela parte da população que não paga por uma escola privada. Às vezes, nem porque não tem os recursos. Eu conheço muitas pessoas, inclusive eu sou uma defensora da escola pública, que os seus filhos, ela mesmo tendo recurso, ela deixa, porque ela entende a escola pública como um lugar de potência, como um lugar de aprendizagem, onde os professores são muito bem formados, pós-graduados, graduados, que fazem formação continuada o tempo todo para oferecer a melhor educação do mundo para o filho do trabalhador. A questão é que a gente passa por um processo de desvalorização, mas isso é uma questão política, ideológica, enfim. Mas nós somos, na nossa rede pública de ensino do Distrito Federal,
os professores mais bem formados, os professores que mais estudam, que têm mais garantia de espaço para estudar, para crescer, para trazer a sua trajetória profissional. Então, ela é social porque ela está trabalhando com um ser que é social e ela não está preocupada com questões de valores mercadológicos. Ela está preocupada com o desenvolvimento desse sujeito em todas as suas áreas. Então, é importante a gente resgatar esse espaço da educação das crianças pequenas, como manifestação, como suas próprias manifestações, como o espaço da interação, da brincadeira, do afeto, da expressão das diferentes linguagens e das diferentes experiências. E aí é legal conversar com os pais sobre isso, porque às vezes os pais, por não entender mesmo toda a trajetória que foi conquistar a educação infantil como educação básica, não foi fácil, gente. A gente conseguiu universalizar em 2016. E a gente nem universalizou em termos de Estado, porque a gente ainda tem muitas creches conveniadas na intenção público-privado. Mas só em 2016 que a gente conseguiu que os estados e os municípios tivessem políticas para incluir a educação infantil. Isso é recente, tem 4 anos. Então, percebam que foi uma luta muito grande. E, geralmente, os profissionais que estão na educação infantil, não é porque são menos profissionais, porque a gente não trabalha profissional por etapa. Eu estou na educação infantil, eu sou menos que quem está em anos iniciais, quem está em anos iniciais é menos... Não existe isso. Todo mundo é professor, passou por concurso, seja ele substituto ou efetivo, não importa, porque isso não tem a ver com a pessoa que passou no concurso. Mas passou num concurso, a pessoa... ela tem a formação necessária, ela é graduada no Distrito Federal, nenhum professor da rede não tem graduação, todo mundo é graduado, muita gente é pós-graduado, mestrado, doutorado, enfim. Então, são profissionais extremamente qualificados para trabalhar com o desenvolvimento da sua criança. E entendam, pais, que a educação infantil não é uma pré-escola. E aí eu queria trabalhar muito esse conceito hoje aqui. Sabe por quê? Porque pré-escola é um termo completamente equivocado para a educação infantil. Porque era quando o governo não queria ofertar a educação infantil obrigatoriamente. Então, ele dizia, é só uma pré-escola, é só uma quase-escola, mas não é uma escola. Falando isso, ele tinha a prerrogativa de não ofertar o acesso. Então, pré-escola é uma coisa que não é escola. E tudo que a educação infantil é escola. E é uma escola que trabalha com vários campos de experiência, e trabalha com múltiplas linguagens, e trabalha com vários objetivos de aprendizagem. O professor da escola de educação infantil é um professor polivalente. Por que ele é polivalente? Porque ele trabalha com vários campos da ciência, com vários campos da aprendizagem. Então, ele não domina só a física, ele não domina só a biologia, ele não domina só a língua portuguesa, ele domina os campos de experiência e os campos da ciência. Então, é importante a gente pensar que a escola de educação infantil, ela é uma escola, ela não é uma pré-escola. Então, a gente precisa romper com isso, mais do que no nome, eu acho que a gente precisa romper com isso na ideia da escola, num conceito da escola de educação infantil, que é uma escola, é a primeira etapa da educação básica, e eu defendo que é a mais importante. Cada um vai defender o seu. Eu defendo que é a mais importante porque é justamente o início desse processo de escolarização formal. Então, se é o início, eu preciso ter mais investimento, eu preciso ter mais dinheiro, eu preciso ter profissionais bem mais formados, porque esse estudante vai crescer e ele vai se organizar nesse sistema de ensino e ele vai tendo mais autonomia. Mas a criança que vem para a educação infantil, ou ela vem do lar, ou ela vem do abrigo, ou ela vem da própria educação infantil, que já é a creche, a criança bem pequena e a criança pequena. Então, a criança de 4 anos, ela pode estar vindo do lar, mas ela também pode estar vindo de um abrigo, que é um outro espaço de aprendizagens, não formais, muitas vezes, mas é. Ela também pode estar vindo da precoce, ou seja, ela já esteve na escola. Então, a gente precisa entender a educação infantil como a primeira etapa da educação que é básica, e não como pré-escola. Né? Esse sentido pejorativo de pré-escola atrapalha muito a gente. Atrapalha a gente, inclusive, nas políticas públicas. Então, para que serve essa educação infantil, né? E essa é uma pergunta legal de fazer,
Porque, assim, muitos pais da educação infantil, muitas crianças, não entendem a dimensão polivalente da educação infantil. E aí, às vezes, o pai vira para a criança e fala assim, o que você fez hoje na escola? Aí a criança vai responder o quê? Eu brinquei. Aí, no outro dia, e hoje, o que você fez na escola? Aí a criança vai responder o quê? Eu brinquei. Porque o brincar para a educação infantil é a essência do trabalho pedagógico. Não existe aprendizagem na educação infantil de qualidade, salutar, sem a brincadeira. Tanto é que a brincadeira é o nosso eixo de trabalho. São as brincadeiras, são as interações. E é o que a criança nessa fase gosta mais de fazer, sabe mais fazer, tem mais vontade de fazer, que é brincar. Então, às vezes, como o pai, a mãe, a avó não passou pela educação infantil, porque não foi ofertado, ou passou por uma educação infantil com sentido de preparatório para o ensino fundamental, que aí é um outro problema também. A educação infantil não é cursinho preparatório para o ensino fundamental, nem para a alfabetização. A educação infantil é uma etapa própria, com as suas características próprias, com seu trabalho próprio. Tem aprendizagem para alcançar na educação infantil um monte de objetivos de aprendizagem. Um monte. O nosso currículo está lotado deles. Então, a educação infantil não é um cursinho para preparar a criança para ser alfabetizada. Ela é a própria escola, que trabalha vários outros campos de experiências, com letramentos diversos, para que quando essa criança chegar aos 6 anos, ela tenha todas as condições para ser alfabetizada dentro do sistema de escrita alfabética. E aí, sistema de escrita alfabética. Então, a gente vai ter que separar o que é alfabetização e o que é letramento. Porque nós, na educação infantil, trabalhamos com letramentos. E o que é letramento, Dani? É todo o objetivo de aprendizagem que tem significado e sentido para quem está aprendendo. E o que é a alfabetização? É o domínio dos códigos do sistema de escrita alfabética. A gente trabalha com o que na educação infantil? Com letramentos. Por que a gente não trabalha com o domínio do sistema de escrita alfabética, dos códigos linguísticos? Porque essa criança, ela está num processo ainda de maturar, de se perceber, de se explorar, de conviver para que ela consiga, no momento propício, ter os seus subsunsores, né, que são como se fossem ganchinhos do nosso cérebro, prontos para receber o sistema de escrita alfabética, que é complexo, enorme, difícil na nossa língua portuguesa. Antes disso, eu tenho muita coisa para trabalhar. Eu tenho circuito psicomotor, eu tenho movimento de artes, eu tenho movimento de me reconhecer como pessoa, como sujeito, de reconhecer o outro como sujeito e como pessoa. Eu tenho que valorizar quem eu sou, eu tenho que me olhar no espelho e gostar, eu tenho que reconhecer as partes do meu corpo, as partes do corpo de outro animal, eu tenho que fazer relações. Então, eu tenho muita coisa para aprender antes de dominar o código linguístico. Enquanto isso, eu trabalho com letramentos. Isso não significa tirar letras e nem números. Muito pelo contrário, dá significado para essas letras e números nesse momento em que essa criança está passando. Dani, mas eu conheço um monte de criança que aprendeu a ler e escrever com 5 anos. Que bom, gente. Foi o processo dele. Foi o momento dele. Ele se alfabetizou, foi alfabetizado, teve muitas possibilidades, recursos. Não é proibido, não. Só que a função da educação infantil não é essa. E eu vou bater nessa tecla a vida toda. Por quê? Porque a gente alfabetiza a criança com 4, 5 anos e a gente deixou de trabalhar tantos campos de experiências e objetivos de aprendizagem que ela vai sentir falta ao longo da vida. Então, se ela for alfabetizada, que bom, ela fez isso naturalmente, não tem problema nenhum. O problema é eu pegar todo o trabalho da educação infantil e jogar num processo de alfabetização, de codificação de código. Eu sou professora de língua portuguesa também, então por isso que eu estou usando esses termos. Então, por isso, a gente precisa entender quem é a educação infantil, quais são os objetivos de aprendizagem da educação infantil, quais são os campos de experiências que a educação infantil propõe. E aí, escola, eu até sugiro, se os pais não têm acesso ao PDF com os objetivos de aprendizagem da educação infantil, forneçam a eles. Porque eles vão ver a quantidade de objetivo de aprendizagem que a gente precisa trabalhar com crianças bebês,
crianças bem pequenas, que não é o caso de vocês, eu acho, vocês devem ter só 4 e 5, né? Não sei, depois alguém me fale aí. E 4 e 5 anos, que é o primeiro e o segundo período. Então, vamos excluir para a escola da nossa nomenclatura. O Jardim de Infância 314 Sul, é isso? É 318, agora eu não sei. 314 Sul não é uma pré-escola, não é antes de ser uma escola, não é uma quase escola, é uma escola de educação infantil, que tem objetivos de aprendizagens já discutidos, definidos em termos nacionais e distritais. Nós temos um currículo para cumprir, nós temos eixos orientadores do nosso trabalho, nós temos princípios para cumprir na educação infantil. Então, a educação infantil, quando a criança fala assim, eu brinquei, ela está dizendo, eu aprendi. É a mesma coisa. Porque a criança da educação infantil aprende brincando, e brincando se aprende. E aí, para quem duvidar disso, é só perceber o quanto a gente aprende com jogos, com brincadeiras lúdicas, nós adultos, com situações que movimentam o nosso corpo, porque o nosso corpo é preparado para receber múltiplas aprendizagens. Então, a brincadeira faz parte desse momento. E aí a gente tem a função social da educação infantil, porque a gente tem uma lei de 1996, né, que foi alterada pela redação de 2013, que nos garante a educação infantil como um processo social do sujeito. Lá na LDB, no artigo 29, está dizendo que a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o quê? O desenvolvimento integral da criança de até 5 anos. Por que até 5 anos? Porque ela pode ter 6 meses, ela pode ter 1 ano, ela pode ter 2, ela pode ter 4, pode ter 5. E quais são os aspectos desse desenvolvimento? Físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Percebam que aqui é um tripé, escola, família, comunidade. Não é a escola sozinha que faz isso. Não é a escola sozinha que oferece oportunidade de ir a um teatro, de ir a um museu, de ir a algum lugar que possa possibilitar aprendizagens. É a família também. Então, família, juntem-se com a escola e promovam situações de muita aprendizagem para as crianças, né? Então, olha só, a função social da educação infantil, ela é uma luta, como eu disse para vocês, nem sempre foi assim. A educação infantil nasce de um momento na sociedade em que as mães, né, as famílias vão trabalhar nas fábricas e nas indústrias e elas não têm com quem deixar as crianças, então surgem aquelas instituições. Só que naquele momento não tinha-se uma preocupação com a aprendizagem, com a criança enquanto sujeito, não. Era uma preocupação em trabalho, em força produtiva. O Estado não estava querendo trabalhar a criança, ele estava querendo a força de trabalho dos pais. Então, por isso, ele traz uma instituição, e essas instituições depois se multiplicam por igrejas, instituições religiosas, filantrópicas, e nesse momento vai se começando a trabalhar alguma coisa relacionada ao desenvolvimento infantil e à aprendizagem. Mas se você perguntar para os seus pais, dificilmente eles passaram pela educação infantil como etapa. Se você perguntar para você mesmo, talvez você também não tenha passado. E se você passou pela educação infantil, ela ainda tinha um cunho de preparatório para o ensino fundamental, de pré-escola. Alguém quer falar alguma coisa? Estou ouvindo vozes. Não? Ah, então foi engano, né? E aí, gente, o que a gente precisa entender no contexto da educação infantil? Que o nosso contexto da educação infantil no Distrito Federal está organizado conforme está organizado no Brasil. A gente tem o bebê, a criança bem pequena e a criança pequena. Então, a gente trabalha, igual eu falei para vocês, Dani, mas eu nunca vi escola que atende bebê, são as escolas que atendem a educação precoce. E o que é educação precoce? É aquela criança que nasceu prematura ou que nasceu com alguma situação de diagnóstico, já vai para o desenvolvimento infantil. E as precoces, geralmente, estão dentro da escola de educação infantil, como eu disse, da escola que eu era diretora. Quem é essa criança bem pequena? Essa criança de 2 anos, eu acho que 3 até 3 anos e 9, que é a criança que também é da 3 anos e 11, que também é da precoce. E quem é essa criança pequena? São os nossos de 4 e 5. Então, a base organizou dessa forma a educação infantil. Então, não é a pré-escola, é a educação infantil.
De onde vêm essas crianças? Elas podem vir do lar, direto do lar, como a primeira experiência formal. Elas podem vir de um abrigo, quando as crianças estão inseridas em processo de abrigo e de adoção. Ou a criança de 4 anos ou de 3 já pode ter passado por uma creche, por uma outra instituição. Porque, obrigatoriamente, nós não temos a creche como obrigatória hoje ainda na legislação. Obrigatório é só 4 e 5 anos. A creche ainda é oferta. Então, por isso que a gente ainda tem crianças que estão na creche e crianças que não estão. Tanto é que para ter acesso à creche, hoje, pública, conveniada, que geralmente as nossas creches são conveniadas, é uma parceria público-privada, porque o Estado não construiu creches públicas suficientes, essas crianças têm critério para matrícula. Então, é criança que está em situação de risco, criança que está em situação de vulnerabilidade social, criança com mãe trabalhadora e pai trabalhador, que comprova tudo isso. Quando eu estava na Regional do Recanto, que eu fui assessora lá um tempo, então as filas para poder entregar a documentação, gente, para acesso à creche eram assim, os dias eram enormes, porque a gente percebe a necessidade da população, mas a gente não tem uma iniciativa do Estado de políticas públicas para deixar a creche como obrigatório. Então, obrigatório hoje não é creche. Então, obrigatório hoje é 4 e 5. E aí, a gente precisa conversar um pouquinho sobre isso, né? Isso tem a ver também com o desvalor que a educação infantil tem para as políticas públicas. Enquanto alguns países, como a Itália, se organizam em ter uma questão muito voltada para a educação infantil, de maior investimento na primeira infância, de professores mais bem preparados, o Brasil faz um movimento contrário, né? O Brasil quer que a educação infantil seja só uma oferta, seja assistencial, não seja obrigatória. Ainda bem que no Distrito Federal, se você for fazer um levantamento dos professores de educação infantil, a maior parte está na educação infantil porque tem o perfil do trabalho com a criança pequena, porque já fez alguma especialização e pós-graduação voltada para a educação infantil e quer trabalhar nessa etapa. Mas essa não é a realidade do Brasil como um todo. Então, a gente tem a creche, o primeiro período, e a gente tem o segundo período. Bom, como etapa da educação básica, a primeira etapa, a gente ensina alguma coisa na educação infantil, gente? O que vocês acham aí, professores, colegas? Será que a gente ensina? Será que a gente tem alguma coisa para ensinar na educação infantil? E eu acho que é aqui que está a nossa maior questão, da gente entender o que é que se ensina e o que é que se aprende na educação infantil. Por isso a importância da escola compartilhar o PDF do currículo com as famílias, que as famílias vão ver o tamanho do desafio que é o trabalho com a educação infantil, quando a gente tem aqueles mais de 90 objetivos de aprendizagem ali no nosso currículo. Então, o que é que se ensina na educação infantil? Ensina alguma coisa, professora? Porque eu não estou vendo minha criança fazer nenhuma atividade de folha. Aí a gente vai ter que conversar um pouquinho sobre isso. Por quê? Nós, professores, inicialmente, passamos 4 anos na graduação para nos formar em pedagogia. Lá em pedagogia, a gente desenvolve várias situações relacionadas à aprendizagem dos estudantes. Como que eles aprendem e como que a gente pode ensinar. Como que a gente ensina? Depende do objetivo de aprendizagem. Como que as crianças aprendem? De formas diversas. Então, a aprendizagem não é um jeito só. Não é porque você, pai e mãe, aprendeu de um jeito que o seu filho vai aprender igual. De repente, ele tem inúmeras formas de aprender. Meu sobrinho, que é autista, o Nicolas, aprende de diversas formas. Então, a gente precisa entender o que é a aprendizagem. A aprendizagem, gente, acontece num momento chamado catarse, onde o que eu possibilito para essa criança, em termos de proposta de aprendizagem, tem sentido para ela, tem significado para ela. E aí ela consegue associar experiências iniciais, experiências que ela já tem na vida, para poder aquilo ali fazer um sentido. Por isso que a gente questiona muito algumas formas de ensino desarticuladas com as experiências dos estudantes e com as possibilidades de aprendizagem. Então, você vai falar assim, Dani, mas quando eu estava lá na educação infantil, eu aprendi a ler e escrever porque a professora mandava eu treinar todo dia, B com Abá, B com Ebé, B com Ibi. Então, a professora estava te ensinando a decodificar e codificar o sistema de escrita alfabética. É importante? É. Só tem esse jeito de fazer? Não. Então, é importante que a gente saiba isso.
Mas na educação infantil, o nosso objetivo não é esse. Não é trazer combinações linguísticas. O nosso objetivo é trabalhar funções superiores, anteriores a essa, para que quando a criança tenha contato com esse mundo linguístico, organizado, ela possa já ter as funções superiores trabalhadas para ela fazer relações, para ela fazer comparações, para ela trazer significado, para ela entender que a letra A não é a letra A do alfabeto, é a letra A do nome dela, é a letra A do nome da mãe dela, é a letra A que está lá no nome da avó dela, é a letra A que está na placa de trânsito, é a letra A que está em tudo quanto lugar fazendo sentido para essa criança. Então, existe uma diferença muito grande de codificação e decodificação, linguisticamente falando, e de letramentos. Quando eu trabalho com a criança gêneros textuais diversos na escola e em casa, essa criança tem mais possibilidades de fazer com que essa aprendizagem seja significativa. E de onde é que a gente parte na educação infantil para começar o trabalho de associar, de significar questões? Da própria criança, do próprio sujeito. Porque a nossa base de aprendizagem é a psicologia histórico-cultural do Vygotsky, não é uma psicologia piagetiana, biológica do Piaget, não é. O Piaget contribuiu muito, muito, mas ele parou no biológico, de repente não teve nem tempo de trazer mais questões. O Vygotsky, que é a pessoa que trabalha com a nossa psicologia hoje do DF, histórico-cultural, ela vai dizer, olha, qualquer criança pode ter possibilidade de ter uma aprendizagem, depende da zona iminente, onde ele se encontra, e depende da zona potencial. O que é que eu estou ofertando para essa criança, em termos de recursos e possibilidades, para que ele tenha funções psicológicas mais elaboradas? É isso que o Vygotsky traz. Então, o Vygotsky vai trazer assim, a criança ela pode estar determinada socialmente, historicamente, pode, mas isso não vai enquadrá-la num processo de conquistas. Por isso que a gente discute muito aquela fala assim, de que eu tenho uma família, essa família tem 3 crianças na escola, 2 gêmeos e 1 não gêmeo, e eu viro e falo assim, quem é essa criança? É o João. É o João, filho de fulano? É igualzinho os irmãos dele. Isso é muito sério. Porque o que a gente está fazendo? A gente está julgando um contexto familiar e imprimindo numa criança e num sujeito diverso e diferente uma questão que não é uma questão de padrão. Então, assim, a gente precisa entender que as pessoas aprendem diferente, mas as pessoas também têm recursos diferentes de aprendizagens. Então, eu preciso... Qual é a minha tarefa na escola de educação infantil? É ofertar o máximo de possibilidades possíveis para que essa criança possa sair do senso comum, daquela aparência fenomênica de aprendizagem e elaborar o seu conhecimento. E eu preciso da família para isso. Eu vou dar um exemplo para vocês, que o Beinstein, em 1990, trouxe num livro dele chamado Código de Discursos e Controle Pedagógico. Ele fala o seguinte, que a gente tem a mesma situação, o mesmo contexto para 2 situações. É uma mãe que está com uma criança dentro de um ônibus. Esse é o nosso contexto e essa é a nossa situação. Aí Beinstein vai dizer o seguinte, ele é um linguista, viu, gente? Ele não é nem pedagogo, ele é um linguista. Ele está falando de códigos de funções superiores da linguagem dos letramentos. Ele vai virar e vai falar assim, dentro desse ônibus, a criança está sentada, mas sentada assim, na beirinha da cadeira, quem nunca, né, gente? Sentou ali na beirinha da cadeira do ônibus ali. E a mãe está em pé do lado. E aí o motorista deu uma freada. No que o motorista deu uma freada, esse menino foi para frente e voltou. No que ele foi para frente e voltou, a primeira mãe vai falar assim, filho, senta direito. E aí ele vai virar e vai falar, por quê? Aí a mãe dele vai falar assim, porque se você sentar direito e segurar, você vai imprimir a força do seu corpo no banco, e se acontecer uma situação dessa, você tem menos possibilidade de ir para frente, porque as 2 forças, a do seu corpo e a da freada, vão entrar em conflito e em choque. Ponto. Aí você tem a mesma situação, o mesmo contexto em outra situação. A criança está ali na beirinha da cadeira, o motorista freou, foi para frente e voltou. Aí a mãe vira e fala assim, senta direito. Até o tom já muda. Aí a criança vira e fala assim, mas por quê? Porque eu tô mandando, porque eu sou sua mãe, quem manda em você sou eu tô mandando você sentar direito, e é isso aí. Eu não tô falando isso para culpabilizar ninguém, não. Eu tô falando isso para dizer
que nas duas situações, o Bernstein vai dizer que na primeira você teve um código linguístico mais elaborado e letrado. Essa criança, ela vai começar a pensar nessas forças, ela vai começar a questionar mais, ela vai começar a perguntar mais o porquê das coisas. E essa coisa tem razão científica de existir. Quando a gente dá uma resposta muito porque eu estou mandando, ou porque eu sou a professora, ou porque se eu sou a mãe e eu estou mandando, você restringe o vocabulário dessa criança. Você restringe a possibilidade dela aprender. Você restringe a possibilidade dela ser curiosa, pesquisar e questionar. Por isso que a pedagogia histórico-crítica, que é a pedagogia do nosso currículo, ela trabalha com uma coisa chamada problematização. O que é a problematização? É você pegar o que o menino já sabe, ou o que ele já vivenciou, e problematizar com o conhecimento científico. Para que ele choque o que ele já sabe, com conhecimento científico, isso jura uma dúvida, uma curiosidade, um movimento de busca de sentido, até que se dê uma catarse, um bam. E aí a criança entra com conhecimento muito superficial e sai com conhecimento mais elaborado, que é a proposta do Saviani, quando ele traz a elaboração de conhecimento. Então, eu vou dar um exemplo bem pífio que eu dou em todo lugar que eu vou. A criança chegou na escola sabendo que a água molha, que a água cai, que a água molha, que a água cai da torneira, enfim. É o que ele sabe. E isso precisa ser valorizado, porque isso é conhecimento. Conhecimento inicial, experiencial e é conhecimento. Mas é senso comum. Qual é o papel da escola? Elaborar esse conhecimento e trazer uma consciência mais filosófica, mais elaborada. A escola não pode parar aí, no que o menino já sabe. A escola precisa trazer a problematização do conhecimento científico, que é o que está no nosso currículo, dos objetivos de aprendizagem. Então, o que a escola tem que fazer? Ok, a água mole e ela cai da torneira, mas a água tem uma fórmula, mais a água está nos rios, lagos e lagoas, mais a água está no nosso corpo, a gente tem tantos por cento de água no corpo. A água, se eu não cuidar, ela vai acabar. A água é fundamental para a saúde. A água, eu falei que ela tem características, ela não tem cheiro, ela não tem cor. E aí eu vou trazendo conhecimento elaborado científico pela humanidade. E aí eu vou problematizar o que o menino já sabe com conhecimento científico. Isso é papel de quem, gente? Da escola. Se a gente deixa o menino sair do mesmo jeito que ele entrou, com senso comum, a gente não fez o nosso trabalho de elaboração de consciência filosófica com esse menino. A família também tem responsabilidade nisso, muita responsabilidade. E aí a família precisa também tentar trazer um diálogo, um aprofundamento. A família vai ler uma história numa perspectiva mais afetiva, mais para a criança dormir. A escola vai ler a história com o objetivo de aprendizagem, do lado, colado. A família não tem a obrigação de ter o objetivo de aprendizagem, mas a escola tem. Quando a gente está trabalhando cultura indígena, porque a gente não trabalha o índio, porque o índio está dentro de uma cultura. Então, a gente não trabalha o dia do índio, a gente trabalha a cultura indígena, que é a cultura do Brasil. Quando a gente está na escola trabalhando tudo isso desde o início do ano letivo, e chegou o dia do índio, a criança foi no shopping, e o shopping foi lá e pintou a cara da criança e deu uma pena para ele. Foi o shopping que fez isso. A escola não. A escola vai trabalhar a cultura indígena, a escola vai trabalhar os objetivos da cultura indígena, vai trabalhar a desmatação, o desrespeito a essa cultura, vai trabalhar o conhecimento elaborado. A escola não vai mandar o menino pintar o rosto, colocar uma pena e sair fazendo um trabalho estereotipado do índio, que é um problema no nosso país hoje, o que a escola fez com o índio em termos de estereótipo, de falar que o índio era quase nem humano, né? Que era uma alegoria. Então, a escola ela tem que sair desse nível. A família foi no shopping e o shopping fez isso, paciência. O shopping não tem obrigação com objetivo de aprendizagem, a gente tem. Então, percebam que são vários campos de aprendizagem e a escola precisa estar mediando por eles todos. Então, o que a gente vai ensinar? A gente ensina na educação infantil, a gente tem a obrigação com a alfabetização? Não, não temos. A gente também não. A gente vai então fazer o letramento sem letras? Também não, porque não existe letramento sem letras. Então, gente, a gente vai pegar o caminho do equilíbrio, o caminho do meio. É usar as letras, é usar os símbolos, é usar os cartazes com significado.
Se daí essa criança se alfabetizou, foi o tempo dela. Se ela não se alfabetizou em termos de dominar o código linguístico, ela tem o primeiro ano para fazer isso. O primeiro, o segundo e o terceiro. Para vocês verem a complexidade que é o sistema de escrita alfabética. Então, a criança tem o primeiro e o segundo e o terceiro para estar alfabetizada, junto com o letramento. Então, não é nem obrigar a alfabetizar e nem tirar as letras, não. É achar o caminho do significado e achar o caminho do sentido. O que o nosso currículo traz para a gente lá na página 60? Traz essa organização aqui. Quais são os nossos eixos? Educar, cuidar, brincar, interagir. Tudo que a gente faz na escola de educação infantil está envolvido aqui nesses eixos. Nós temos princípios que são políticos, estéticos e éticos. Quando a gente fala de político, gente, a gente não está falando de partido, não. Nós somos seres políticos antes dos partidos. Nós somos seres políticos porque nós nascemos numa sociedade e interagimos com ela. É nesse sentido. Não é político partidário. É político de ser político. Um ser que é político, que está numa sociedade, que se relaciona com a sociedade. Além disso, as nossas crianças têm direitos de aprender algumas coisas. E isso é importante para que a família saiba, para quando a família for questionar qualquer atividade da escola, ela entenda que aquela ação está envolvida nos direitos. Quais são os direitos? Conviver, brincar, explorar, participar, expressar e conhecer-se. Então, todos os objetivos de aprendizagem estão envolvidos nesses direitos. Dani, mas por que a criança tem direito? Porque ela não tinha antes, gente. A gente só tem uma coisa que a gente não teve. Ela tem direito porque antes não se tinha esse direito garantido. Então, na educação infantil, a criança tem o direito de conviver com as outras. Ela tem o direito de brincar, porque muitas infâncias foi roubado de muitas infâncias a brincadeira, a imaginação. Quando a criança ia brincar, brincava de coisa de adulto. Brincava de coisa de trabalho. Percebam aí, me falem aí vocês. Quais eram as brincadeiras que a gente fazia quando era criança? Enfermeiro, médico, professor, cozinhadinha, de arrumar a casa, de varrer a casa, de costurar a roupa da boneca. Olha o tanto que o nosso imaginário está envolto nas questões do trabalho, na vida adultocêntrica, na vida do adulto. Mas é porque, gente, isso é uma herança. As crianças trabalhavam no final do século XIX, início do século XX. Crianças não brincavam. Quando que a criança vai começar a brincar? Quando a indústria exige muito trabalho que a criança não consegue fazer. É quando as instituições nascem e pegam as crianças para passar o tempo. Mas aí, essa criança que já está muito acostumada com o trabalho, vai brincar de quê? De trabalhar. Então, ela vai brincar com a cabeça no adulto, na fase adulta. Dani, mas isso é ruim? Não, gente, isso não é ruim em pequena medida. Isso é ruim quando isso está estabelecido como o único jeito de brincar. Como a gente, muitas vezes, vai trazer a vassoura e o rodo para a criança brincar, não pensando na vassoura e o rodo como instrumentos de brincadeira, mas na vassoura e o rodo como instrumento de determinação cultural. Porque a elite, gente, não vai varrer uma casa, não, porque ela tem uma pessoa lá que vai varrer. Quem é que compra vassoura e rodo para os meninos brincar? Quem é que compra? Então, a questão não é a vassoura e o rodo em si. A questão é o que está por trás desse movimento. Dani, então você está querendo nos culpar? Não é movimento de culpabilização. É movimento de refletir sobre o que a gente tem feito. Eu fui esses dias comprar um presente de aniversário para minha priminha, e aí a moça da loja ficou me mostrando, leva essa batedeira, leva esse ferro de passar, leva essa coisa aqui de passar. Eu falei, minha amiga, deixa eu te dizer uma coisa. Ela vai ter a vida inteira para passar a roupa. Ela vai ter a vida inteira para varrer uma casa. Ela vai ter uma vida inteira para lavar uma louça. Minha pia tá ali, cheia de louça. Eu vou terminar aqui e vou lavar. Eu vou ter a vida inteira para arrumar. Quando é que eu vou ter oportunidade de ter um carro com uma boneca, um carro rosa, para eu fazer um imaginário, um carro azul, um carro preto, de que um dia eu posso ter um carro? Quando é que eu vou fazer isso? Pois eu vou dar o carro. Pois eu vou dar outra coisa. Eu não vou dar esse negócio aí. Até porque a gente hoje tem na sociedade uma mania de ficar separando o que é brinquedo de menino e o que é brinquedo de menina. E isso é ultra machista. Porque os brinquedos dos meninos são sempre mais legais. E os das meninas são sempre negócio de cozinha. E de fazer arrumação de casa.
E a gente fica... Brinquedo não tem gênero, gente. Brinquedo é brinquedo. Quando o brinquedo nasce, ele não nasce para o menino ou para a menina, ele nasce. Ele existe para alguém brincar. Então, qual o problema de uma criança pegar um carrinho? Uma menina pegar um carrinho? Ah, mas ela não pode pegar o carro porque na sociedade só quem dirige é homem. E a gente viveu isso muitos anos, vive até hoje. Vive até hoje esse negócio da criança não brincar com um carrinho. E aí, gente, o imaginário, ele também é provocado. O imaginário não nasce, eu não acordo... Não, o imaginário é da possibilidade. O imaginário é da oferta. Então, eu pensei, né, na loja eu vi vários brinquedos e eu vi um brinquedo que era não é tipo uma boneca, eu não gosto nem de dar boneca tipo a Barbie, porque eu sofri muito na infância com essas bonecas que nunca me representaram em termos de ser gordinha e de tudo. Então, eu nem gosto de fazer essa associação. Mas a boneca era uma boneca lá, só que o que eu queria... O brinquedo era uma boneca na viagem, numa viagem, assim, bem legal. E aí eu falei, gente, olha que interessante, eu nunca ganhei um brinquedo que tivesse a possibilidade de um avião, de viajar. Eu nasci na Ceilândia, eu fui criada na Ceilândia, a gente não viajava, eu vim viajar depois de adulta, mas quando eu era adolescente, nem passava pela minha cabeça viajar de avião, porque eu estava enquadrada socialmente numa classe social que dizia que pobre não viajava de avião. Então, viajar de avião era uma coisa, né, muito distante. E ninguém nunca me deu um avião para eu pensar assim, quando eu crescer eu vou viajar de avião. Então, percebam que existem muitas questões para a gente pensar aqui nesses direitos de aprendizagem. Além dos direitos, a gente tem campos de experiências que as nossas crianças precisam passar por eles. O eu, o outro e o nós, que tem a ver com a questão política. Eu sou uma pessoa, o outro é uma pessoa e nós estamos numa sociedade. O corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento, imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações, transformações. Aí a família vai pensar assim, Dani, isso é uma conversa com a família ou com os professores? Com todo mundo. Porque você, família, precisa entender que a escola de educação infantil tem objetivos de aprendizagem, tem direitos para trabalhar com as crianças e tem campos de experiência. Quando a professora junta todo mundo numa roda para contar como foi o final de semana, não é para passar o tempo, não. É porque a atividade em roda propicia expressão, propicia olhar para o outro, propicia conhecer o outro e o lugar do outro. Então, não é para passar o tempo, é porque ali tem um objetivo de aprendizagem, né? O que diz o nosso currículo do Distrito Federal sobre esses movimentos? Que a educação infantil, lá na página 20, não é assistencial, ela não está fazendo um favor para a criança de ninguém. E ela também não é preparatória, ela não está para preparar a criança para o ensino fundamental. Ela tem as necessidades próprias dela e os interesses próprios dessa faixa etária. Então, é muito importante a gente entender que a educação infantil não é favor, e as professoras que estão ali não estão fazendo um favor de cuidar da sua criança e ficar com a sua criança enquanto você está no trabalho ou em qualquer outro lugar, e tampouco ela está preparando para o ensino fundamental. A educação infantil está vivendo os direitos e os campos de experiências dela própria. O currículo também vai dizer que é por meio das interações e das brincadeiras que ocorre a vivência das práticas sociais, do movimento da sociedade, das regras, da vez do outro, da licença, do por favor, do você é importante, agora é a sua vez, agora é a minha vez. É assim que a gente trabalha as práticas sociais na educação infantil. Bom, só para trazer para vocês um exemplo de um objetivo de aprendizagem da educação infantil que está lá no currículo, no campo de experiência, traços, sons, cores e formas, na página 85. O objetivo é confeccionar brinquedos com materiais alternativos. Aí o menino chega em casa com um chocalho feito de pitula, com umas pedras dentro, e durex colorido em volta, e com pau de madeira ou qualquer outra coisa para segurar, e o pai olha para aquilo e fala, gente, mas para que essa escola está fazendo isso? Que barulheira, que gastação de material. Olha o objetivo de aprendizagem desse produto final aí que seu filho chegou em casa. Confeccionar brinquedos com materiais alternativos. É um direito dele explorar materiais. É um direito, tá lá, eu mostrei para vocês o direito de explorar. É um eixo integrador a brincadeira, o brincar. É um campo de experiência. Corpo, gestos e movimentos, escuta, fala, pensamento, imaginação. Trabalhar com materiais alternativos é o meu objeto do conhecimento.
porque provavelmente essa criança nunca teve um momento de pegar uma pitula e transformar a pitula num chocalho. O que a escola está fazendo? Ela está trabalhando a invenção, a criatividade, a reutilização de materiais alternativos, a perspectiva lúdica. Olha quanta coisa a gente trabalha, o ritmo, o ouvido, a escuta, a música, o corpo, os gestos, os movimentos, a história. 500 objetivos de aprendizagem com uma ação que a escola promove. Então, isso é objetivo de aprendizagem. São mais ou menos uns 90 que a gente tem na educação infantil, viu, pais? Mais ou menos 90. É lógico que o objetivo de aprendizagem, eu posso, numa atividade, trazer 10 objetivos de aprendizagem. Essa, por exemplo, confeccionar brinquedos com materiais alternativos. Aí eu tenho lá um outro objetivo de aprendizagem que é cantar em roda. Eu posso confeccionar o brinquedo e depois cantar em roda. Aí eu tenho um outro que é reconhecer a letra inicial do nome. Eu posso confeccionar o brinquedo, ficar em roda, e toda vez que falar o nome da Aline, eu apresento a letra A. Entendem? Então, eu posso estar aqui, ó, o professor da educação infantil, ele é o polivalente dos polivalentes. Ele está trabalhando com a ciência, com a pesquisa, com conhecimento, com várias áreas de conhecimento e áreas científicas dentro da escola. Então, não minimizem esse trabalho achando que porque a criança não está levando folha para casa de atividade, não está copiando o beabá o tempo todo, ela não está aprendendo. Eu até acho que isso nem é aprendizagem em muita medida. Repetir, copiar, traz um movimento de treino, mas tolhe a criatividade, vai tolir a invenção, vai tolir o sujeito. Então, assim, isso seria outro momento para a gente conversar, né? Mas os letramentos, eles acontecem por meio das interações e das brincadeiras. Aqui é o que os professores de educação infantil têm utilizado muito, a fotografia, os vídeos. Nesse momento de pandemia, então, quem está facilitando para que o professor entenda esse desenvolvimento da criança é a família. Então, a família deve estar mandando as fotos, deve estar mandando os vídeos, deve estar participando das chamadas. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês é a família fotografa porque fotografa. A escola fotografa com o objetivo de observação. Então, percebam que essa turma que deve ter ido ao zoológico, e a professora pegou a hora que o menino se aproxima do bico do animal, e ele deve estar pensando, eu tenho boca e ele tem bico, será que ele tem dente? Então, se a professora fez essa fotografia, depois ela pode retomar isso como objetivo de aprendizagem. Então, percebam que a foto lá na casa de vocês tem um significado, mas a foto para a gente na escola tem intencionalidade pedagógica, porque nós nos formamos para isso. Foi para isso que nós nos formamos, para utilizar esses instrumentos e esses instrumentos contribuir com a criança. Então, eu tenho aqui esse movimento, né? Esse trabalho exaustivo com as letras, esse trabalho que muitas vezes não traz esse conhecimento do letramento, mas vai trazer uma codificação, e essa criança pode, se eu ficar fazendo isso de modo precoce, se eu trouxer essa obrigação da alfabetização, essa criança pode não se interessar pela leitura como deleite, pode não se interessar pela escrita, pode não gostar de fazer um movimento de pinça, tudo isso que a gente trabalha na educação infantil. Porque na educação infantil a gente trabalha com letramentos, e eles são diversos. Eles são em roda, ele é um circuito psicomotor, ele é a construção de um instrumento musical, ele é a escrita do nome por meio de massinha de modelar, ele é um jogo da memória do nome, ele é uma atividade de cuidado que não caia com tampinhas e com palitos de picolé e de encaixe, ele é proporção, ele é quantidade, ele é relação. Então percebam que vocês muitas vezes não veem isso aqui que acontece na sala de aula, não é verdade? Aí, quando a criança chega, o que você fez hoje na escola? Eu brinquei, porque é isso aqui. A aprendizagem da educação infantil envolve a interação e a brincadeira. E não tem coisa mais maravilhosa do que aprender brincando. Então, gente, a gente já está finalizando. A educação infantil tem uma intencionalidade para além da letrinha. A letrinha é importante, mas ela tem que ter uma formação, uma especificidade cultural. É muito mais amplo do que só apresentar o alfabeto e fazer a criança decorar. Dani, mas a criança precisa saber? Precisa, gente, ela vai saber. Porque na hora dos movimentos de catarse, ela vai começar a associar. Isso é uma função psicológica. Se a criança demorar a fazer isso, a gente começa a observar se tem alguma coisa envolvida, se tem uma dislexia, se tem um DEPAC, um distúrbio do processamento auditivo central, se tem alguma questão, porque ela vai fazer esse movimento de catarse. Mas antes disso, eu preciso trabalhar muitas outras coisas que
que os professores de educação infantil e que a escola de educação infantil trabalha. E isso é uma questão importante, trabalhar com diversos gêneros textuais. Você está em casa, família, você acabou de chegar de fazer uma compra, apresenta o rótulo de um produto, começa a questionar a sua criança, vê se ele identifica as letras finais e iniciais, se ele associa com o nome, a escola já faz isso. A escola lê uma história, a escola trabalha um convite de aniversário, a escola trabalha um jornal, vários gêneros textuais, para que a criança tenha amplitude de letramentos. Porque é isso que é o importante. A escrita espontânea, depois a escrita copiada, depois a escrita refletida. E são tantas escritas, e são tantos jeitos de fazer isso, que os professores da educação infantil sabem muito bem como fazer. Então, a relação da escola e da família, ela precisa ser uma unidade. A família está em dúvida do que a criança está aprendendo, vai lá, pergunta para o professor, pede para ver o diário de classe, pede para ver os objetivos de aprendizagem elencados, pede para ver como que o professor trabalhou isso. Você também vai ver isso no relatório do desenvolvimento da sua criança. Mas a família não pode ficar achando que a escola não está trabalhando, porque na cabeça da família a aprendizagem só acontece de um jeito, e não é. A aprendizagem ela acontece principalmente na hora da brincadeira. Aquilo que a criança faz na folha é a sistematização da aprendizagem, mas ela já aprendeu. Ela já significou. Então, a gente ouve muitas frases assim, das famílias, muitas vezes, na escola de educação infantil. Ah, eu não vou levar hoje não, porque ela só brinca mesmo. Eu, como diretora, ouvi isso várias vezes. Como se a brincadeira não fosse importante para a aprendizagem. O que essa escola está fazendo? Ele ainda não escreve nem lê? Como assim não escreve nem lê? Não decodifica, né? É coisa diferente. Porque escrever, a criança escreve na hora que ela fez um movimento de pinça, até no ar ela escreve, até fazendo assim, ó, até com a massinha ela escreve. A garatuja dela é uma unidade linguística. O grafismo dela é uma unidade linguística. Então, como assim não escreve? Como assim não lê? Se ele está lendo uma imagem, se ele está lendo o outro, se ele faz uma releitura de uma obra de arte. Então, na verdade, é a nossa concepção de leitura e escrita que está equivocada, porque essa criança já lê e já escreve. Ele não decodifica e codifica os símbolos linguísticos do nosso sistema de escrita alfabética, ainda, porque ele vai fazer isso. E já com 5 anos, a criança já tem isso com maior facilidade. Professora, mas cadê o dever de casa e o de folha? E aí as famílias ficam muito apegadas, muitas vezes, e até colegas também, professores, a dar aquele monte de atividade de folha, como se isso significasse aprendizagem. Gente, nem sempre. A aprendizagem, ela pode ser numa roda, e eu nem fiz folha. A aprendizagem pode ser numa observação de uma obra de arte, e eu nem tive folha. Lógico que depois sistematizar isso num papel pardo, num desenho livre, do jeito que quiser, é importante. Mas não relacionem a aprendizagem com a atividade de folha, porque isso foi um equívoco dos anos 70 e 80 em relação à educação infantil, que naquela época era pré-escola. A gente tem um problema sério de ausência de políticas públicas na educação infantil, que também pode distanciar a escola, a família da escola, porque a família às vezes não entende que a escola recebe pouco dinheiro, porque as verbas da escola de educação infantil são as menores. A gente teve agora a nova aprovação do novo Fundeb, e a professora Dorinha, a deputada que relatou o novo Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, para que ele fosse permanente e não de 10 em 10 anos, tem uma parte lá do texto que fala que uma porcentagem do PIB tem que ir diretamente para as escolas de educação infantil. E muitos deputados quiseram retirar esse trecho. Depois vocês vejam lá quais foram os deputados que quiseram retirar esse trecho, dizendo que a educação infantil não precisa porque é só educação infantil. Então, percebam que a ausência de políticas públicas, a ausência de valorização da educação infantil ainda é real. A gente não está no final do século XIX, mas a gente está num processo de brigar por coisas que a gente já tinha garantido. Então, isso é muito sério e a família precisa acompanhar essas questões. Bom, e é isso, pessoal. O que é a educação infantil? É esse braço dado, né? É esse braço dado agora na pandemia, é esse braço dado depois da pandemia, é essa interação, é esse movimento de partilha, é esse movimento de acolhida, é esse movimento de interação, de conhecer junto, de entender quais estão sendo os conhecimentos trabalhados, né, por essa escola,
quais os objetivos de aprendizagem trabalhar. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, ver se tem alguma pergunta. Por gentileza, pode falar mais sobre esse movimento de pinça? Ah, seria outra formação, mas eu posso sim. É um movimento de pega da criança, um movimento mais detalhado para que ele possa pegar um lápis, por exemplo. Isso tudo é uma função muito difícil de se fazer, e se você não trabalhar outros movimentos antes, a criança tem dificuldade de pegar no lápis. Então, às vezes, a gente trabalha o lápis com prendedor de roupa, porque aí o lápis fica preso naquela parte do prendedor de roupa, e a criança vai fazendo um movimento de pinça, e aí vai ficando mais fácil dela entender esse movimento aqui. Porque quando ela é bebê, ela só pega, né? Ela só pega. A palma da mão é o mais importante. Mas quando ela tá com 4 ou 5 anos, a gente começa a utilizar lápis de diversas formas. Então, tem o mais grosso, tem o mais fino, e ela vai começando a trabalhar isso. Escrita espontânea é aquilo que a criança traz e que ela entende de grafar. Então, às vezes, ela fez um desenho e ela tá fazendo o nome dela. Mas para você não é o nome dela, mas para ela é o nome dela. Se você perguntar o que você escreveu, ela vai dizer Alice. Mas não tem o A, não tem o L, não tem o I, não tem o C e não tem o E. Porque isso é codificação, gente, é outra coisa. Mas ela fez a escrita da Alice. Qual é o nosso trabalho agora? Tentar fazer o processo em que ela se perceba como Alice, entenda o seu nome Alice dentro de vários outros nomes, reconheça o seu nome, a sua identidade, reconheça que o nome dela começa com A e que o A escreve um monte de outras coisas, inclusive Alice. É um processo de progressão de aprendizagens. Por isso, a gente não pode ficar fazendo isso a toque de caixa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ok. Então, agora, pessoal, eu queria que vocês colocassem aí no chat o que vocês, né, a avaliação de vocês sobre o momento. Eu vou parar a minha apresentação. E para fechar, eu quero fazer uma atividade com vocês. Aí, por isso que nesse momento eu queria que vocês trouxessem as crianças aí. Os pais, né, as famílias, para a gente trabalhar esse momento de vivência, esse momento... Olha que lindas, chegando. Abram as câmeras aí para a gente olhar as crianças. Quem está com criança, abre aí a câmera. Luísa. Davi. Oi, Luísa. Tudo bem, Luísa? Tudo bem. Que bom, Maria Heloísa está aí também. Tem o Davi aqui. Isso. Abram aí as câmeras, porque agora nós vamos passear. Aqui. Olha que delícia, gente. Dá vontade de pegar todo mundo. Clarice. Gigi, Juju. Isso. Então, Clarice, Davi, Luísa, Maria Heloísa, Juju, né? Que as tias falaram, que as professoras falaram aí. Agora a gente vai passear. Vocês vão ensinar a família de vocês a passear na floresta, tá bom? Porque a floresta, ela é um lugar muito cheio de coisas inesperadas. O Eduardo Mota tá arredio hoje. Tudo bem, deixa ele aí na individualidade dele. E aí, a floresta tem muita coisa. Fala para mim, fala aqui para a professora Dani. Luísa, o que tem na floresta, Luísa? Bota os verdes. Tem água. Não é tão seco, não. Tem água, tem árvore. Maria Heloísa, o que tem na floresta, Maria Heloísa? As árvores. As árvores. Quem mais quer falar outra coisa que tem na floresta? Tem bicho? Eu ouvi alguém falar bicho? Quem falou? Eu falei. Foi você que falou? Tem bicho? Ai, meu Deus. Não fui eu. Não foi você? Eu tenho medo de bicho. Quem tem medo de bicho, levanta a mão. Quem tem medo de bicho, levanta a mão. Quem tem medo de bicho, levanta a mão. Não tenho medo. Não tem medo? Então tá bom. Então agora a gente vai chegar na floresta. Vamos todo mundo desligar os microfones. Vamos desligar os microfones agora para vocês ouvirem como que a gente vai passear na floresta. Senão a gente não ouve. Na hora que a gente passear na floresta, todo mundo vai bater a mão na sua perninha. Tem que todo mundo sentar. Aí vai bater a mão assim, ó.
Isso. Eu vou falar assim, vamos passear na floresta? Aí todo mundo vai bater a mão na perninha. Fazer o barulho de passos. Tá bom? Vamos fazer o barulho de passos. Aí eu vou falar assim, ó. Ih, olha lá! Aí eu vou falar uma coisa que vai aparecer na floresta. Aí vocês vão repetir. Vamos treinar? Eu vou querer que uma criança fique com o microfone ligado. Pode ser você, Maria Heloísa. Liga seu microfone aí, para ver se você vai entender a brincadeira. Liga aí. Ligou? Tá bom. Então, vamos lá, hein? Eu quero participar. Você quer participar? Então, participa. Vamos passear na floresta? Vamos? Fala sim! Eu quero. Então, vamos bater a mãozinha. Isso. Bate a mãozinha na perna, os professores também. Os professores também. Eita! Olha, gente. Tem um matagal. Como é que a gente vai passar? Vamos abrir as folhas assim, ó. Isso, abre o matagal. Vamos passear na floresta? De novo. A mãozinha aqui, ó. Vamos. Gente, olha só. Tem uma árvore. Vamos subir? Quem quer subir? Vamos subir na árvore? Então vamos fazer subir na árvore, ó. Sim. Sim. Vamos subir. Vamos Sobe subir. na árvore, sobe na árvore, até lá em cima. Pronto. Vamos passear na floresta? Bate na perna. Bate na perna. Gente, vocês não sabem o que eu vi agora. Tem um rio. Como é que a gente vai passar no rio? Como que a gente vai passar? Vamos nadar. Quem sabe nadar? A gente vai passar. Vamos nadar. Nada aí no rio. Todo mundo nadando. Mergulha! Mergulha de novo! Nada! Vamos passear? Continuar passeando? Então vamos! Gente! Olha o que eu vi! Uma caverna! Vamos entrar? Bem devagar, na ponta do pé. Vamos entrar na caverna, na ponta do pé. Tá escuro. Coloca a mão assim, ó. Tá escuro. Eu não tô vendo nada. Eita. Eu tô pegando numa coisa. Gordinho. Macio. Pega aí. Tem um rabo comprido. Ai, meu Deus. Macio, comprido. Tem um rabo grande. Tem um cheiro engraçado. Eco. Tem um cheiro engraçado. Eco. Vamos sair correndo! Corre! Tem uma ponte! Vamos subir na ponte! Olha a ponte! Sobe na ponte! Ai, ninguém cai da ponte! O matagal! Vamos passar de novo! O matagal! Passa no matagal! Passa! Achei uma cabana! Vamos entrar? Abre a porta. Entrei. Fecha a porta. Fecha a porta. Bate palma assim, ó. Pronto. O gambá não vai entrar. Será que o gambá está atrás da gente? Será que o gambá veio? Dá uma olhada do lado de fora da cabana. O gambá tá aí? Ai, tá não. Ainda bem. Vamos passear na floresta de novo? Quem quer? Quem quer passear na floresta? Vocês gostaram? Palmas pra gente.
Muito bem. Da parte da floresta, quem tem mais medo do gambá? Quem tem mais medo do rio? Do rio. Do rio ou do gambá? Do rio ou do gambá? Não. Não? Quem tem mais medo da árvore? Subir na árvore. Não. Olha o passarinho. Acho que é da Júlia me mostrando, ó. Então, pra tia Dani ir embora, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente hoje está vivendo numa floresta. Está acontecendo um monte de coisas que a gente tem medo, que a gente não sabe como fazer, que a gente não sabe como resolver. Mas eu tenho uma ideia. Se a gente tiver todo mundo junto, e correndo, e andando, vai dar tudo certo, a gente vai chegar na cabana e vai ficar protegido. Então, o meu desejo para vocês é que a gente fique protegido, e que a gente tenha muita saúde, e que a gente daqui a uns dias consiga passear na floresta de verdade, numa floresta bem grandona e bem legal. Tá bom? Um beijo, muito obrigada. E eu vou deixar agora a fala com a diretora. Tia Dani, levanta a mão. Tchau. Quem gostou muito da tia Dani, ó, coração cheio de gratidão pela sua fala. Coisas assim me emocionou. Eu acho que você falou muito. Para os papais e para as mamães que estão aqui. Quero deixar um recado para vocês. Eu sei que muitos fala. Essa semana eu vou mandar para vocês. Nós vamos fazer 2 momentos que nós vamos ter um encontro com vocês. Nós vamos estar disponíveis para tirar dúvidas, para bater um papo, para que vocês fiquem mais próximos ainda da gente e que tirem qualquer dúvida que está acontecendo nesse momento. Então, assim, a Dani trouxe agora, assim, pra gente, olha, ela falou tanta coisa bonita, tanta coisa importante da educação infantil, né? Eu espero que tenha dado para vocês, assim, uma tranquilidade a mais sobre essa questão da alfabetização, dessa, né, que não é isso, né, nosso papel nesse momento. E quanto, olha só, todo mundo aí feliz, né, Rafa? Todo mundo brincando, né, Luísa? O que eles querem agora? É isso, gente. É vocês juntos, é brincar, é segurança, é ter vocês. Então, assim, a gente traz essa fala, eu acho que, Dani, você deixou isso muito claro. Eu espero que os pais tenham entendido, né, essa sua fala. Gratidão, muito obrigada. E agora, nós queremos deixar o microfone aberto para quem quiser conversar, quem quer falar, quem quer perguntar. Ale, que é a Aline do Jardim da 114, eu queria agradecer vocês pelo convite, agradecer as nossas famílias que estão junto com vocês nesse momento tão importante de crescimento. Agradecer a professora Daniele pelos esclarecimentos. A nossa comunidade escolar também tinha muitas dúvidas em relação a isso. E foi um momento muito bom para todos nós. Muito obrigada pelo convite, tá? E pode chamar a gente sempre que a gente vai passar. Obrigada. Obrigada pela participação, viu? Quem estava querendo falar era o Rafa? Era, Rafa? Quem estava querendo... Era a Júlia? A Heloísa que queria falar? Uhum. Era? O que você queria falar? Uhum. Era você, Ju? Então, gente, olha, aqui eu encerro, né? Eu deixo muito obrigada por vocês ficarem até esse momento. Gratidão pela participação. Espero promover Obrigada, esse que vocês mandem sugestões para que a gente possa trazer mais profissionais como a Dani, né, de excelência, e termos esse momento conosco. E agora, deixo à vontade quem quiser sair, e quem quiser permanecer, estaremos aqui para conversar. Se tiver qualquer dúvida. Oi, meu amor. E você é muito bonito, hein?
Você é muito bom nisso. Você sabe bater no corpinho todo, você já sabe fazer música no corpo? É? Eu tô ouvindo um pintinho. Quem é que tem um pintinho? Que lindo! Que fofo! Ele tem nome? Dolores. Como é o nome dele? Ai, Dolores é dela? Ai, que lindo, adorei. Que delícia. Fofo demais. Oi, Eduardo! Ai, meu Deus! Aqui é a tia Alessandra. Fala, oi, tia Alessandra. Cadê a tia Andréia? Cadê a tia Andréia? Mas, Eduardo, eu falei com você um oi, você não me deu oi, já fico perguntando pela tia Andréia. Assim eu Só vou quer saber da tia Andréia. Oi, tia Alessandra. saber da tia Andréia. Pode ir. Meu Deus, que cachorros também. Olha isso. Tudo já correu. É porque sábado, né? Tá podendo jogar videogame, tá brincando. Ah, que lindo esse cachorro. Tá certíssimo. Eu também tiro ele. Oi, Maria Heloísa. Vou ter que sair agora, tá bom? Foi muito bom. Tchau, Elaine. Depois eu vou mandar umas perguntinhas lá pra gente trabalhar. Tá bom. Vai ser na quarta e quinta-feira, nós vamos estar disponíveis para vocês, tá bom? Nesse momento, eu vou mandar para vocês. Um grande beijo. E como essas duas mocinhas que estão com o cachorrinho? Como é que são? De qual escola vocês são, hein? Tchau! Tchau, linda. Fala De qual jardim vocês duas são? Sei da 14 Sul. Ah, da 114 Sul, que legal. Muito lindas. Adorei esses Vocês são tantos de bichos gêmeas? lindos. Vocês são gêmeas? Sim. Não? Qual o nome de vocês? Tchau, Maria Heloísa. Tchau! Tchau, Inês. Tchau! Tchau, Liliana. Tchau! Lindeza demais. Tchau! Ah, que fofo. Tchau, tchau, tchau. Tchau pra esse cachorro gordo. Beijo. Beijo, beijo. Tchau, Maria. Pintou o pintinho de verde. Que legal. Massa, gente. Ah, viu o pintinho? Ela pintou o pintinho de verde. Tá pintado, gente. Muito lindo, adorei. Tá verde e amarelo agora. É, pintinho brasileiro. É. Muito obrigada, viu? Todo mundo pela participação aí. Foi ótimo. Obrigada, foi ótimo mesmo. Muito, ela é muito excelente. Espero que... Beijo, bom final de semana, gente. Beijo, Dri.